Hoje estou aqui para mais um programa do Painel Feminino. Fiquem comigo, esse programa é feito para você, mulher aqui da nossa cidade de Cubatão e também da Baixada Santista, porque nós temos público aqui, não só aqui como da Baixada, pelo nosso canal do YouTube. A gente já volta. Mais um programa do Painel Feminino, com mais uma guerreira, né? Porque empreendedora é guerreira, né? Guerreiros, guerreiras, mas no caso é guerreira. É a Nara. A Nara, ela é proprietária da lógica cirúrgica New Care, é isso? Isso mesmo, cirúrgica New Care. Aqui de Cubatão, gente. Muitas pessoas devem conhecer porque ela vende produtos, itens hospitalares, isso, né? Isso, a gente trabalha com produto ortopédico, pós-cirúrgico, também curativos, palmilhas ortopédicas, toda a parte, tanto de médico ou tanto de saúde nós trabalhamos. Vamos lá. Nara, você, anteriormente, você começou já nessa área, você foi CLT, como é que você teve a ideia de ter um negócio, e principalmente esse, que é uma coisa muito específica? Normalmente as mulheres vão para uma loja de roupa, uma loja de calçado, de acessórios, mas a sua loja, ela vende itens muito específicos. Como é que você chegou nessa ideia? Eu era CLT e eu sempre trabalhei muito no comércio daqui de Cubatão, né? Então, eu trabalhei já era vendedora? Já era vendedora, trabalhei em loja de produtos de segurança, né, que era a ProTlife, aqui na minha Couto mesmo. De EPIs. De EPIs. Trabalhei, trabalhei em hotel também, né? Então, assim, eu sempre trabalhei no comércio, eu conhecia muita gente. Eu sou cubatense, né? Então, assim, eu conheço muita gente aqui, minha família também. Então, aí eu trabalhei, o último emprego que eu fui de CLT foi na Casa de Ferragens Flórida. Sim. Que ficava ali na avenida. Agora mudou recentemente, isso, mas continua aqui na cidade. Isso, ela tá lá perto do fórum, isso, né? Então, assim, eu sempre via a necessidade. E às vezes a pessoa ia lá na Flórida procurar itens específicos, né? Assento para cadeira de roda, para cadeira de banho, ponteiras. Ponteiro, o que é? Ponteirinhas, aquelas ponteirinhas que coloca na bengala, na sim, muleta axilar. Aquilo muleta, troca, né? Gasta, isso, né? Ela gasta, então com o tempo ela troca. E aquilo ali é fácil de se achar, mas aqui em Cubatão não tinha nenhuma loja específica para isso, né? Então, eu, nessa época que eu trabalhava lá na Casa de Ferragens Flóridas, eu estudava em Santos. Então, quando o pessoal ia lá procurar na Casa de Ferragens Flórida, aí às vezes o seu João olhava assim, acho que aquela menina ali, ela vai para Santos todos os dias e ela faz enfermagem. Ela faz enfermagem. Ela pode comprar para você. Isso. E assim, aquele senhor, né, aquela senhora que às vezes não dá para sair daqui de Cubatão para ir para Santos. Você fazia o curso lá na Beneficência, por ali? Isso, ali mesmo da Beneficência Portuguesa, né? Então eu tinha feito técnico de enfermagem aqui em Cubatão, né, um tempo atrás, depois eu comecei a fazer análises, né, em Santos. Então eu estava na época você pretendia trabalhar com isso? Eu já pretendia, eu já fazia o curso. Eu venho da área da saúde, eu trabalhei de CLT, mas eu venho da área da saúde já há um bom tempo. Eu fui agente jovem, foi a primeira leva de agente jovem daqui de Cubatão, que foi a Prefeitura de Cubatão e a White Martins. Ah, sim. Então a gente dava palestras sobre saúde nas escolas. Então eu tinha uns 15, 16 anos. Quando eu comecei, né, de agente jovem. Fui da alfabetização também, de idosos, que era o Bebê Educar, mais a Prefeitura de Cubatão, mais o Banco do Brasil. Então, assim, eu já vinha dessa área. Fiz turismo também, né? Moleque. Fiz turismo também, mas aí eu me encantei mesmo com a área da saúde. Aí você finalizou o seu curso? Aí finalizei isso. Aí eu terminei o técnico antes, né? Depois que eu fui trabalhar na Casa de Ferragens, que começou. Então eu trabalhava na Casa de Ferragens o dia inteiro, ia para Santos e estudava. Né? Então aí começou aquele coisa, e começava realmente a trazer algumas coisas para algumas amigas. Tinha uma amiga minha, que é a Paulinha, ela tem uma avó ela tem uma avó já, uma senhorinha, ela não conseguia ir para Santos, porque ela também trabalhava o dia inteiro. E ela precisava de um assento de cadeiras de banho. Daí eu falava, então eu vou trazer para você. E eu trazia assim, sem compromisso. Sem compromisso, ainda mais para as pessoas que eu conhecia. Sem ter nenhum lucro em cima, isso, não, só porque para ajudar. E assim, eu conhecia do material já.
como eu já era da área da enfermagem e também já estava na parte de análises, né? Então, assim, eu já conhecia o que era o material hospitalar, né? Então, assim, eu fui fazendo essas, né? E aí depois eu peguei férias, né? E depois eu falei assim, eu passei aqui na frente da galeria. A galeria estava sendo construída. A galeria? A Galeria Boulevard. Ah, sim. Isso. Aí eu passei na frente da Galeria Boulevard e eu pensei, eu acho que daria uma cirúrgica. Né? Já tinha até nome a empresa? O nome foi eu e o primo que construiu o nome. Né? Então, assim, a gente fomos procurando, né? Foi até o Anderson. Meu primo Anderson, que foi a gente foi construído o logo, essa parte de marketing, assim, ficou tudo com ele. Né? E assim, aí eu passei na frente, aí depois eu fui e conversei com o Célio, né? Aí ele, opa, dá sim, dá pra montar. Na época as lojas já estavam sendo oferecidas. Já tá sendo, né? Assim, só o fundo mesmo que estava sendo reformado ainda, né? Mas já tinha umas lojas, já tinha a loja do Corinthians, né? Já tinha a Paula também, tinha a Larissa. Então, eu entrei naquele meio ali e deu certo, né? Aí você pediu para se desligar das casas da Flórida? Isso. Aí eu fiquei na Casa de Ferragens Flórida até organizar a loja todinha. Trabalhando lá e vindo no horário de almoço. Simultaneamente. Isso, né? E ele falou assim, você só vai fechar a sua loja, você só vai sair daqui quando você for abrir a sua loja. Quando a sua loja estiver montada, você vai sair da Casa de Ferragens Flórida. Então tá bom. Quando chegou, foi mais ou menos no dia 6 de fevereiro, eu falei, acho que amanhã já vou abrir a loja. Eu não comecei com muitas coisas, eu comecei bem do básico. Eu fui vendo o que tinha de necessidade, do que mais o pessoal procurava. Porque são muitos itens, né, Nara? Isso, são muito. Agora eu já tô com a loja completa, né? Sim. Mas na época, nossa, assim, eu tenho foto, eu era bem humilde. Sabe, assim, era mais um assento, uma fralda específica, um curativo, né? Então, assim, foi mais dos itens mesmo que eu fui verificando que estava com maior necessidade, né? Até para fazer o investimento inicial. Porque isso. Demanda de dinheiro para isso, né? Aí CLT, né? Então foi um pouco de dificuldade. Já conta com a própria rescisão para poder tocar foi isso a que loja. aconteceu, né? Então, assim, eu peguei a própria rescisão, depois eu investi um pouco mais na loja. E eu e meu marido também trabalhando, ele também trabalha, né, na área industrial, então eu pegava um pouco do valor, do dinheiro dele, investia na loja e assim nós fomos crescendo. Quanto tempo tem a loja já, Nara? Tem 6 anos. Há bastante tempo, né? Já tá bem assim, bem, né? Solidificada, Deus, né? E você, como todo começo, você teve medo, aquela apreensão de sair do CLT, largar uma coisa que é certa, né? Porque o CLT, ele tem ali as suas garantias, ele tem o salário todo mês. E o empreendedor, ele está se aventurando naquilo. Você teve esse medo? Bateu essa preocupação? Sim, bateu esse medo. Olha, eu vou falar para você que acho que nos primeiros 15 dias eu não vendi uma agulha. Né? Mas eu tinha sempre um pessoal assim, vamos panfletar, vamos. Aí eu comecei em escola, né? Eu comecei no CIEM, conversava com a Gisela do CIEM, e ia lá, mostrava os kits de enfermagem, né? Opa, um amigo, Nara, conversa, a Nara deve ter, vai lá. A própria Casa de Ferragens Flórida, vai lá. Então, assim, a gente mesmo do comércio, né? Um foi ajudando o outro, boca a boca. As amizades também. Então, isso conta muito. Né? Não é fácil ser empreendedora. Não é ser empreendedora. Né? Empreendedora, dona de casa, né? Com filho jornada pequeno. Dupla, tripla. Nossa, eu lembro que quando eu comecei, o meu marido ele estava trabalhando fora. Né? Então, assim, foi um momento de desespero. Porque você estava sozinha. Eu estava sozinha. E o meu filho tinha acho que mais ou menos 4 anos. E quando a escolinha ficava de férias, o dinheiro já estava curto. Como que eu ia pagar alguém para ficar com ele? Levava. Eu levava. Ele dormia embaixo, atrás do balcão. Muitas histórias como essa. Dormia atrás do balcão comigo e ficava lá. E eu preparava o cantinho dele, né? Tinha um celularzinho lá e ele olhava, ficava vendo um desenho. Depois também tinha outras mães dentro da galeria que também traziam os filhos, também tá a mesma situação, né? Muito parecida com a minha. Então aí fomos... Uma foi ajudando a outra e foi assim que nós fomos... Caminhando. Levantando e conseguindo
E dessa trajetória toda que você tem como empreendedora desde que você abriu a loja, você deve ter passado por muitos perrengues, né? Até mesmo a fase da pandemia, que foi difícil. Sim, acho que foram vários perrengues. Eu sei que no início da loja, quando eu comecei a estruturar a loja, ficar melhorzinha, eu fui assaltada, né, assim, né? Eu acho que a gente não tinha um sistema bom de segurança ainda, e o pessoal via aquele fluxo de pessoas entrando e saindo, né? Então entraram abriram a porta da galeria, roubaram alguns itens meus. Durante a noite? Durante a noite, né? E aí tivemos, quando a gente tá levantando, aí deu uma baixadinha, mas nada que não, peraí. Não deixou se abater com isso. Isso, não me abati não, né? A gente fica triste, né? Porque é um trabalho, às vezes é um dinheiro, um investimento, né? Mas aí eu não. Vou continuar aqui, é sinal que tá dando certo. Passar por um assalto é muito difícil, porque mesmo que não levem nada, só o fato de terem invadido o teu estabelecimento, a tua casa, terem estado lá, já é uma coisa muito difícil, né? Quanto mais quando levam as coisas. E às vezes são itens que não servem nem para venda. Vai fazer falta para você, para quem vai precisar comprar. Mas para quem está tirando aquilo, muitas vezes não até. Mas ele leva assim mesmo. Ele leva, você fica com o prejuízo, Isso, né? Também nesse dia, não foi só a minha, teve várias lojas, né, da galeria que foi roubada, então, mas todo mundo ali continuou e todo mundo está firme. Bom, nós vamos parar, vamos para um breve intervalo e a gente já volta para continuar aqui conversando com a Nara. Sobre a trajetória dela de carreira, do tempo que ela tem a loja, e a gente já volta para continuar conversando. Tem sempre um lugar que a gente encontra um salão com os melhores profissionais, os melhores produtos e os melhores preços. E melhor ainda, Senhora Marcada. Esse lugar é aqui na Sua Hora Unha, o melhor modelo de esmalteria do Brasil, aberto para atender homens e mulheres. Aqui, a paleta de cores, quem escolhe o esmalte é você. Com os instrumentos totalmente esterilizados em autoclave, Sua Hora Unha oferece um mix de serviços tradicionais e especiais, além de alongamentos em fibra de vidro e banho de luz que proporciona secagem rápida e unhas mais brilhantes. Sua Hora Unha também oferece produtos como fortalecedor de unhas, hidratante, base, esfoliante e esmaltação em gel, tudo com preços acessíveis. Acabei de fazer minhas unhas aqui no Sua Hora Unha e venho falar para todo mundo que é muito prático. Eu trabalho com agenda, minha vida é muito corrida, então quando eu tenho uma oportunidade eu venho aqui e consigo fazer na hora. Então eu aconselho todo mundo, vem, conhece, fora que fica uma graça. A melhor franquia de esmalteria é mais sua. Venha, Senhora Marcada. Voltando para o segundo bloco do painel feminino, eu queria aqui antes deixar um abraço para as meninas lá da esmalteria, Sua Hora Unha, onde vocês podem ser atendidas, gente, sem prévio agendamento. Que para a gente que tem uma vida tão corrida é super importante. Você chega, faz a sua unha, não precisa aguardar, sai de lá linda, com as unhas feitas e tem um atendimento de primeira. Podem procurar que vocês vão gostar. Voltando aqui para continuar conversando com a Nara. Nara, a loja, depois desses 6 anos, você continua no mesmo espaço? Não, então, eu fiquei na galeria Boulevard, eu fiquei acho que um ano e meio na galeria. Agora eu estou localizada na Rua Bahia, número 23, Vila Paulista, Cubatão. E por que você saiu da galeria e resolveu ir para um outro endereço? Você viu a necessidade de ter um espaço maior, de ter uma... Porque a galeria a gente tem que adentrar para ser atendido nas lojas, para encontrar a loja que você precisa. E essa sua loja que eu conheço, ela é porta direto para a rua, né? Isso dá uma visibilidade melhor. Foi essa a necessidade ou outras? Isso, assim, também tiveram várias, né, outras necessidades. Por causa também, às vezes, do horário de uma galeria que fecha às 18, nós ficamos abertos até às 19 horas, né? Porque a gente tenta pegar o fluxo de horário de pessoas que saem do trabalho, né? Também que tem a necessidade do horário da visita do hospital, Sim. da troca de plantão, que é até às 19, né? E também aos feriados. A galeria tinha que fechar no feriado, eu também gosto, para quem não sabe que eu trabalho feriado, domingo.
Né? Então, pode saber que você pode está bater na aberta. minha porta, eu atendo. Né? Então, assim, tinha essa necessidade também de estar mais próxima do público, né? Essa questão que você está falando do horário, ela é muito importante, porque muitas vezes as pessoas saem do trabalho e não dá tempo de chegar em Santos também. Né? E tem a tua loja aqui para atender com os produtos que as pessoas precisam. Por que ela vai para Santos? Ela consegue ser atendida aqui e no horário que dá para ela. Isso. Porque não dá tempo. Uma pessoa que sai às 18 horas, ela não chega em Santos. Não chega. Não chega. E essa questão também da necessidade de troca do plantão. É maravilhoso você ter essa percepção de que quando troca o plantão, o paciente pode precisar de alguma coisa e o familiar pode correr na tua loja para ser atendido, né? E você já pensou em ampliar o teu negócio? Você tem essa vontade? Sim, eu tenho vontade de ampliar. Eu já tive uma outra loja na 7 de setembro. Ah, eu também lembro. Bem pertinho do PS infantil. Isso, do PS. Das antigas instalações da TV Polo, né? Então, assim, eu já tive uma loja também, fora essa da Rua Bahia, lá na 7 de setembro. Só que, assim, eu e meu irmão que trabalhamos juntos, né? Então, assim, nós tivemos problemas de se locomover, de cuidar realmente de duas lojas, né? Então, assim, a gente se voltou mais mesmo para essa loja da Rua Bahia, né? Então, a gente só tá no momento só com a loja da Rua Bahia. E, então, quem sabe futuramente. Por Sim. enquanto, você pretende focar nesse estabelecimento. Nesse espaço que eu estou ainda, né? Eu pretendo um espaço maior, né? Sim, claro. Mas ainda não apareceu, ainda estamos à procura de um espaço maior também. E, Nara, você disse que você sempre gostou muito da área da saúde. Você foi aquela criança que gostava de brincar de médico, de enfermeira, porque não é todo mundo que tem essa aptidão, né? Apesar de você chegou a trabalhar na área? Eu cheguei a trabalhar na área da enfermagem, né? Mas eu vi que não era eu, né? Então, assim, eu gosto de cuidar de pessoas, né? Mas assim, eu não me identifiquei muito com a parte de cuidados, de técnica de enfermagem, né? Então assim, mas eu conhecia de todo o material, né? Então foi por isso que eu me olhei mais pro lado do material hospitalar, mais do lado de técnico de enfermagem, mais para a parte de análise, farmácia, parte de ortopedia. Então foi para esse lado que eu voltei mais. E quando você era pequena, você já tinha essa ideia de trabalhar com saúde? Já, a minha avó, acho que foi uma das primeiras auxiliares de enfermagem de Cubatão. É mesmo? Acho que ela trabalhava, não sei se foi no Oswaldo Cruz, ou foi no pronto-socorro, isso. Então, assim, eu vendo aquele movimento, né, e assim, acho que no 31 de março, né, eu era pequena, eu não lembro de mais alguma, né, então assim, vinha muitas pessoas tomar medicamento, né, você vê que minha avó era auxiliar, então ela aplicava injeção, né? Dava o medicamento no horário certo e explicava o uso de um medicamento. O uso do medicamento. E ela tinha muitos livros, minha avó. E aí nasceu essa vontade. Então assim, eu convivi muito, eu morei com ela, né? Então assim, eu vendo aquele movimento, né? Aquela maletinha que ela tinha, né? Aquela frasqueira de injeções, de seringas, agulhas, e convivendo. E ela fazia primeiros socorros também. Um curativo. Curativos, tudo. Ela cuidava, ela conseguia cuidar, acho que da vizinhança do 31 de março. Ela devia ser bem conhecida. Isso, minha avó era bem conhecida, Dona Maria do Carmo. Ela era bem conhecida ali no 31 de março. E ela também ia, quando tinha alguém doente, ela ia até lá. E eu acompanhava muito ela. Né, quando ela ia nas casas visitar alguém, sabe assim? Então foi essa aí que acho que o que me tocou mais também. Foi enveredar por esse lado da saúde. Isso, foi vendo desse lado da saúde. E, Nara, hoje existem uma infinidade de equipamentos, de materiais cirúrgicos, né? Você teve que fazer curso com fornecedores para se aprofundar. Como é que você passou a ter mais conhecimento desses itens? Isso. Porque são muitas coisas, né? São muitos itens, assim, eu fiz a técnica de enfermagem, né, então, assim, a parte de seringas, agulhas, conheço naquela parte, eu fiz a parte de análise também, que aí eu conheço um pouco da parte laboratorial também, né, e tem o curso de farmácia,
né? E os outros cursos também, parte de ortopedia, aí foram os fornecedores que vão passando pra gente. Eu faço curso em São Paulo também. Para poder se aprimorar. Aprimorar, se capacitar. Para melhor atender, né? Porque, por exemplo, você falou dos produtos ortopédicos. Antigamente, quando machucávamos um pé, tinha que colocar aquela botinha pesada, difícil de andar. E eu recentemente machuquei o dedo e precisei daquela botinha. Aquela bota. É completamente diferente da que eu usei uns anos atrás, porque ela é leve, ela é mais fácil de você se locomover com ela, as coisas vão se aprimorando. Sim, e você tem que estar em busca disso. Isso, a área da saúde, a área da ortopedia, né? Tanto a área da hospitalar, que a gente fala, ele se muda todo ano. Todo ano chega o produto novo, todo ano eles mudam o material de uma bota, né, ortopédica, de um tecido. Então, assim, a gente também está tendo que procurar, o fornecedor já passa pra gente. Vocês não querem fazer o curso? Né? Então, a gente vai, é uma troca, né? Com o fornecedor, com a gente, e nós vamos estudando e vamos aprimorando, também fazemos reclamação, aquele produto não ficou bom, né? Então, assim, eles tentam melhorar o produto, né? E a gente tem a feira hospitalar, que é uma vez ao ano, né? Então, assim, tudo que é inovador, né, no mundo, ele acontece nesse dia. E é em São Paulo? É em São Paulo, a feira hospitalar. E são 3 dias de feira hospitalar. Né? Então, assim, lá a gente conhece o material do mundo inteiro, assim, né? De todos os países. Todos os lançamentos. Isso, os lançamentos que ainda vão chegar, as patentes novas, que ainda não que ainda vai vir para lançamento, né? Todos os materiais. Então, assim, e lá também fornece o curso. Então é isso, a gente sempre tem que estar sempre procurando correr atrás de conhecimento. De conhecimento. Porque o que você vende é muito específico mesmo, isso, é muito específico. E às vezes o consumidor, ele é leigo. Ele é leigo, ele não sabe a diferença de um produto para o outro, a qualidade. A qualidade, isso mesmo, né? Então, assim, a parte de curativos também, né, que é muito... A gente tenta auxiliar o médico também, né? Que ele traz a receita, a gente tem que explicar o modo de usar. O modo de usar, né? Então tem toda essa... É tudo em cursos, em capacitações. E você trabalha... Você tem um funcionário que te ajuda? Sim, eu tenho meu irmão que trabalha comigo. E os dois fazem os cursos quando necessário. Aí nós vamos juntos, a gente faz os cursos juntos, né? Então é dessa forma que a gente trabalha. E o custo do material para você adquirir, você é uma comerciante menor, né? Às vezes fica difícil você concorrer com uma empresa grande lá de Santos. Então, você tem essa dificuldade de conseguir preço bom, para poder passar preço bom para o teu cliente, para ter essa comparação e conseguir atendê-lo? Sim, eu tenho muita ainda, né? Muita dificuldade nessa, porque assim, eu não consigo comprar ainda de um porte maior. Quantidade para sair mais barato, né? Sim. Mas mesmo assim, eu ainda compro pouco, né? Mas eu ainda... o preço, o material hospitalar, ele é muito tabelado. Ah, é? É. Então não foge muito. Não pode modificar muito o valor. Então, assim, o mesmo valor que eu vendo aqui, às vezes é o mesmo valor em Santos, então muda, assim. Porque as pessoas devem ter, talvez, essa dúvida. Eu vou comprar em Santos porque é mais barato, porque a loja é maior. Não é isso. Isso, não é isso, né? Então, assim, vai da qualidade. Eu tento colocar uma qualidade, assim... uma qualidade mais inferior, mas o mesmo produto, né? Uma bota ortopédica tem uma marca que ela custa 350, né? Mas aí eu coloco uma marca de 180, que é uma marca que eu conheço, o material que é uma marca boa. Você pode dizer que é boa. Mas também eu vou ter aquela de 350. Então a gente tenta variar, trabalhar com um público, né, que a gente conhece, que é daqui de Cubatão. Então, gente, não tenham essa falsa impressão, que é só em Santos, nas lojas maiores, que vocês vão ter um preço bom. Aqui também tem preço competitivo, com qualidade. Tem, com qualidade. Podem procurar a loja da Nara que vocês vão encontrar. Bom, o programa está acabando.
Nara, eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse o contato da tua loja, se você atende por WhatsApp, que ajuda muito hoje em dia, né? Você até fazer uma consulta, sem precisar se deslocar, e fazer um convite para as pessoas conhecerem a tua loja, porque vale a pena. A gente precisa, às vezes, numa hora de aperto, de um lugar próximo para conseguir essas coisas. Na área da saúde é muito rápido. Às vezes você não pode ficar esperando muito tempo, né? E sabendo que aqui em Cubatão tem um lugar para atendê-los. Pode ficar à vontade. Nós somos a Cirúrgica New Care, nós estamos localizados na Rua Bahia, número 23, Vila Paulista, Cubatão, tá? Estamos lá para atender, né, vocês, tá bom? Qualquer item que vocês tiverem necessidade, material ortopédico, hospitalar, tá? Nós temos lá, também temos produtos para locação, cadeiras de banho, cadeiras de roda. Isso é muito importante. Né? Muleta axilar, também trabalhamos com locações, né? Também fazemos aferições de aparelhos de pressão, né? Então, assim, às vezes o aparelho de pressão já tem 1 ano, já tem que ser aferido, também nós fazemos esse serviço lá. Uma coisa que eu não sabia, eu jogava fora e comprava outro. É mesmo? Não, ele é aferido, ele tem que aferir 1 vez por ano. Às vezes só é aferição. Eu vou levar os da minha sogrinha lá para isso, Nara. Isso, para aferição. E repete o horário de atendimento e os dias. Tá. Nós estamos na Rua Bahia, número 23, né? Nós ficamos abertos das 9 da manhã às 19 horas. De segunda a sexta, tá? Ao sábado, das 9 às 18. Bastante tempo. E trabalha de feriado, quando precisa. Isso, trabalho. Isso é importante. Todos os feriados. Isso é importante. Bom, ficamos por aqui. Semana que vem a gente tem mais um programa do Painel Feminino para vocês.